Nos registros do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, 1992 surge como um ano vintage excepcional, com concentração de taninos e fruto. Mas, para a história da região, fica a crise económica que redundou na extinção da Casa do Douro e numa das mais profundas reestruturações do setor. Os problemas no Douro arrastavam-se desde 1986. O excesso de produção de vinho do Porto originou uma quebra acentuada dos preços. Com os armazéns a abarrotar e enormes dificuldades de escoamento, as grandes marcas sediadas em Gaia obrigaram a Casa do Douro a reduzir em 23% a atribuição de benefício, ou seja, a possibilidade de acrescentar aguardente ao mosto para produzir vinho generoso. Privados de 11 milhões de litros de vinho do Porto, os lavradores dourienses ficaram em maus lençóis. São cerca de menos 3 milhões e meio de contos que entram na região e que, portanto, os lavradores veem uma quebra muito grande nos seus rendimentos. Em 1992, José António Silva era um dos rostos da contestação à Casa do Douro, entidade responsável pela distribuição de benefício pelos lavradores dourienses. Dirigida por Mesquita Montes, a Casa do Douro envolveu-se em negócios ruinosos, como a compra da Real Companhia Velha, e acumulou dívidas que lhe comprometeram o futuro. O lavrador tinha dificuldades, vinha à Casa do Douro, dizia que tenho lá X pipas de vinho para escoar. A Casa do Douro ia, escoava o vinho e pagava. Quando a Casa do Douro deixa de ter dinheiro, os tais 12 milhões, isto entrou tudo em convulsão. Sem liquidez financeira para fazer face às despesas de manutenção das vinhas, os lavradores reduziram a contratação de pessoal, dando origem a uma vaga de imigração que levou à debandada de mais de 45 mil habitantes do Douro nos últimos 30 anos. Quem ficou teve de se governar com o magro rendimento do trabalho nas vinhas. Outros vão para quintas para longe, outros andam, metem-se nas obras. Este é o meu nome, José Borges. Depois sou eu. Agora está o mínimo, peço são 40. Sou eu, sou. E os ordenados, como é que é? Os ordenados agora está o mínimo, peço que são 44, 48 contos por mês aos homens e 44 às mulheres. Deve ser assim, mais ou menos. Já não há mais bom? 30 anos depois, as discrepâncias entre homens e mulheres mantêm-se e o valor da jorna pouco se alterou. Eu no tempo dos escudos, que antes de 2000, eu ganhava 8 contos. No tempo dos escudos ganhava 8 contos. 8 contos são 40 euros. Quanto é que o senhor ganha agora, aqui por dia? Aqui 45. 45, é o que se está a pagar. É. E às mulheres? Porque na altura o senhor dizia que as mulheres ganhavam menos. Ganhava menos. Agora também ganham. Mas menos 5 euros. Só que na vendima, que como é o trabalho igual, é que pagam a 45. Mas depois, tirando isso, pagam a 30 ou 35. São valores abaixo dos praticados, por exemplo, em França, onde o recurso às máquinas torna a vindima mais leve e atrativa para os jovens dourienses. Ganho 45 euros. Por este dia? ano que dão mais a cartar, vá. No ano passado era para aí 35, 40. Por dia? Sim. E em França? 100, 90, 100. Sem acartar também? Sim. Ganha-se mais um bocado a cartar. A falta de mão de obra local leva os lavradores e os chamados empreiteiros a recorrerem cada vez mais a trabalhadores estrangeiros. Je dirais que on peut augmenter parce que c'est un peu fatigant. S'abaisser, se lever. Donc, moi, par exemple, je m'assois pour couper, pour pas avoir trop mal au dos. Comme ça. Mais les autres ne font comme vous. Non. Ils ne s'assiedent pas. Non, c'est juste la brésilienne qui fait comme moi. Le reste... Em 1992,
A escassez de mão de obra era uma consequência direta do turbilhão em que o vinho do Porto entrou, arrastando consigo toda a produção doriense. Acresce que a crise de escoamento do vinho corrente já iguala ou ultrapassa a crise de escoamento do vinho do Porto. A mesma terra, problemas a dobrar. Então, é um retrato fiel ou não? É um retrato do que se passou na altura, não é? Christian Vanzeler estava no olho do furacão quando a crise arrebentou. Herdeiro de uma família holandesa com 400 anos de presença no Douro, o presidente da Associação de Exportadores de Vinho do Porto disparava em todas as direções. As atuações da Casa do Douro foram feitas com uma impunidade que só se compreende com uma cobertura governamental. Crítico do que considera uma excessiva presença do Estado no setor, Christian Vanzeler é um dos fundadores dos Douro Boys, grupo de produtores que impulsionou a criação dos vinhos de denominação de origem controlada Douro. Há 30 anos o Douro dependia a 100% do vinho do Porto. Nem sequer existia nessa altura ainda a denominação de origem Douro, ainda não tinha sido criada. E, portanto, o Douro era uma estrutura ainda corporativista em absoluto. Parada no tempo. Parada no tempo, completamente. Criados em 1998, os DOC guindaram os vinhos dourienses para o campeonato das grandes marcas. Em 2019 e 2021, as produções de DOC Douro suplantaram as de vinho do Porto. O número de produtores não para de crescer. Acho que produtores de Douro, os últimos números que eu vi, ultrapassa os 800. Só DOC Douro, registados. Empresas de vinho do Porto. Eu acho que hoje em dia existem 35. Rendidos desde sempre ao vinho do Porto, os mercados internacionais estão cada vez mais receptivos aos vinhos de mesa produzidos na região demarcada do Douro. O entusiasmo em torno dos vinhos DOC deu origem a uma nova geração de produtores e enólogos. Líder da Lavradores de Feitoria, que congrega 2 dezenas de quintas e produz cerca de 1 milhão de litros por ano, Olga Martins é um dos rostos da mudança. No início da década de 90 seria quase impossível agregar pessoas para fazer lavradores de feitoria, porque não é inato aqui no Douro esse espírito de cooperação, o ajudar o vizinho. É muito mais, as minhas uvas são muito melhores que as de vizinho. Esse espírito de cooperação não está enraizado na nossa região. Uma região que Miguel Torga apelidou de poema geológico e que continua a moldar o caráter das gentes do Douro, transformando o trabalho dos vinhedos numa luta permanente entre o homem e a montanha. Uma tarefa hercúlea que urge reconhecer. Nós temos que colocar os vinhos do Douro mais caros, deixar de enganar o consumidor a achar que se pode comprar um vinho do Douro a 2 euros. É impossível. E quando o Douro se conseguir posicionar comercialmente no seu patamar correto, então toda a cadeia de valor irá receber um valor justo e a região vai se tornar sustentável. É um caminho longo que vem sendo trilhado desde 1756. Património Mundial da Unesco, o Alto Douro vinheteiro tem sabido ultrapassar todas as crises, reinventando-se no xisto e na vontade férrea das suas gentes.